A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Está chegando o nosso grande evento, o 5º Congresso Espírita de Juiz de Fora, que acontecerá amanhã a partir das 18 horas, sábado na parte da manhã, tarde e noite, e no domingo de 8 da manhã às 13 horas, com palestrantes do Brasil inteiro praticamente, como nossos queridos Cris Drux, Roberta Zagueto, Maiara Rocha lá de Brasília, Caio Almeida, Maurício Keller, Florencio Anton, André Trigueiro, que é o âncora do Jornal da Globo, o Jorge Eliahar lá de Rondônia. Esses companheiros estarão conosco a partir de amanhã, durante 3 dias. O gasto, meus queridos irmãos, é enorme, porque 15 palestrantes, pagamos passagem aérea, ida e volta, depois também Uber, para buscá-los no aeroporto, hospedagem no Traz de Hotel, as diárias, tudo pago, mais o aluguel do local da apresentação, um auditório enorme, tudo isso tem gastos, O ingresso é R$ 225, mas estavam chegando a despesa em R$ 215.800. E veja que a direção do trabalho, trabalhamos gratuitamente, sem receber nada financeiro. Mas só a despesa, estava somando aí, conseguimos, com a direção do hotel, dar uma diminuída para R$ 185 mil. Mesmo assim, ainda é muito dinheiro. Mas o que passar serão distribuídos para as casas espíritas que tiveram problema com as chuvas do mês de fevereiro. Uma lá em bairro Teixeira, por exemplo, foi toda destruída, terá que ser reconstruída. Esperamos doar pelo menos R$ 25 mil para cada uma dessas instituições. Então você que está nos ouvindo, ainda dá tempo. Compareça a esse grande evento no Traz de Hotel, que fica no Cascatinha, e indo ali para campus universitário, antes um pouquinho do Hospital Monte Sinai. Contamos com a presença de todos. Lembrando também que amanhã, sexta-feira, não teremos na Casa Espírita Maria de Nazaré palestras de 20 às 21 horas, e sim uma sessão de cinema com um filme espírita maravilhoso, onde teremos também pipocas, refrigerantes. Então sinta-se numa sessão de cinema. Venha para a Casa Espírita Maria de Nazaré, de 8 às 9 da noite. Estão todos convidados. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar de perdão faz bem à saúde. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675.
Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências de nossa alma. Assim que nos distanciamos do que realmente somos, criamos um autodesprezo, passando a partir daí a desenvolver um sentimento de soledade. Alegria e tristeza são nossos companheiros de viagem, estão sempre nos ensinando alguma coisa na caminhada evolucional. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando se perdão faz bem à saúde. Pesquisa média recente confirmou o que se suspeitava. Perdão sincero com real esquecimento do fato produz bem à saúde das pessoas que perdoam. E eu gosto sempre de afirmar que se perdoar é uma questão de inteligência. Olha que maravilha. Porque quando você perdoa, você se liberta. E quando não? Leva aí o adversário a dormir com você todos os dias, todas as noites, dividindo com ele seu travesseiro. Fica ali ruminando coisas ruins. Não vale a pena. As pessoas não se desligam uma das outras por causa do ódio que cria algemas. O amor cria elo, mas o ódio cria realmente algemas. Um trabalho do psicólogo Freud Lunsky, uma das universidades dos Estados Unidos, publicado no Brasil sob o título O Poder do Perdão, mostra que remoer o que já aconteceu é viver em função disso, não apenas atravanca a mente e as possibilidades de ser feliz, mas também derruba o sistema imunológico, abrindo as portas para o câncer e toda a sorte de infecções. E eu já disse sobre o câncer de estômago e intestino, que estão relacionados, em muitos casos, à mágoa, que é um ressentimento destruidor. Então tome cuidado com isso, porque você vai matar as suas células boas. Tudo isso em função do não perdão. Por isso que eu disse no início, perdoar é uma questão de inteligência. Mas eu não consigo fazer um esforço. Não é fácil do primeiro. Mas eu não consigo esquecer. Não importa. Você tem memória, você pode lembrar. O que não pode é te fazer mal aquilo que ocorreu. E lembrar uma coisa importante também, que eu gosto sempre de afirmar, que a pessoa que te ofendeu há 10 anos atrás não tinha a maturidade que ela tem hoje. Talvez ela tenha arrependido e por alguma questão de orgulho não quis te procurar, para se desculpar, por outras razões, né? Às vezes é uma situação, um rompimento de relacionamento amoroso e não deu certo, a pessoa se arrependeu, mas hoje ela se comprometeu com outro, então fica difícil para ela vir até você se desculpar. Então o que compete a você? Esqueça, porque o que ela te feriu no passado não vai te ferir de novo, ela já mudou, você também, nós amadurecemos. Envelhecemos e amadurecemos. Então não tem por que ficar preso a uma situação desagradável. Tira isso um aprendizado, né, para um crescimento espiritual. Ele também afirma que a mágoa endurece o coração. Ao pé da letra. Ela endurece mesmo. E aumenta as chances de infarto. Olha só. Lunsky também iniciou um trabalho para ajudar pessoas acometidas por mágoas, convencendo de criar um projeto de perdão. Ele afirma que as mágoas são fontes de estresse e que perdoar é uma questão de treinamento. Olha só, você pode exercitar isso aí, trabalhar esse lado. Seu projeto já envolve milhares de pessoas em aulas, falando sobre 11 de setembro e as Torres Gêmeas. Ele também cita o provérbio árabe: confia em Alá, mas amarre o seu camelo. Isto é, guarde mágoa, mas tenha cuidado, não é? Peça amparo da espiritualidade para o seu lar, mas tranque as portas. É mais ou menos por aí. Faça a sua parte, meu amigo, minha amiga. Não adianta ficar clamando, pedindo a Deus, se você não faz nada. Então é o que ele disse, né? Confia em Alá, ou seja, confia em Deus, mas amarre seu camelo, para que ele não fuja. Então tudo tem que ser moderado. A gente pode perdoar até o Bin Laden,
para não viver de amarguras, mas se deve fazer todo o possível para se proteger e encontrar Osama e entregá-lo à polícia, conclui. No ano 2000, o pessoal de Stanford tomou um grupo de católicos e protestantes que viviam na Irlanda do Norte em prolongado conflito religioso e os treinou para o perdão, reduzindo o estresse e a depressão. Esse pessoal permaneceram em guerras religiosas por muito tempo, né? Inclusive, os evangélicos lá tinham o grupo IRA, que a mesmos moldes do Oriente Médio, eles explodiam carros, bombas, matando centenas de pessoas. Então foi feito esse trabalho. E médicos da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, descobriram que quando se guarda mágoas ou rancor, mais de 9 entre 10 pessoas experimentam um aumento de frequência cardíaca, da pressão arterial e da sudorese e maior quantidade de hormônios que anunciam estresse. Jesus ensinou-se a volver a sua face, perdoar não apenas 7 vezes, respondendo a uma pergunta, mas 70 vezes 7, perdoar sempre. Então, meus queridos irmãos, pratiquemos o perdão. Estudos científicos realizados por médicos da Universidade de Wisconsin, Estados Unidos, concluíram que pessoas otimistas resistem mais facilmente às doenças. Com efeito, pessoas tristes, deprimidas, tendem a somatizar os problemas, isto é, trazê-los do espírito para o corpo somático, para o físico. Pessoas que vivem acabrunhadas, são incapazes de sorrir, têm uma visão crítica da vida, enxergam problemas em tudo, vivenciam o lado negro das coisas, enfim, carregam em torno de si aspectos deprimentes, negativos, refletindo nas pessoas que as rodeiam, criam uma atmosfera pessimista, desagregadora, com reflexos no seu próprio íntimo. Ao contrário, pessoas otimistas, alegres, colaborativas, solidárias, atraem para si mesmas as simpatias de todos. Seu ego é massageado pelas homenagens e afetos que elas mesmas provocam. Amam e sabem ser amadas, carregam o sentimento íntimo do dever cumprido. Algumas empresas dão preferências ao contratar a pessoas alegres, otimistas, sorridentes, porque criam uma atmosfera agradável na organização. Cientistas da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, acompanharam durante 7 anos 1.558 idosos que gozavam de boa saúde. Os que tinham uma visão otimista da vida apresentavam menos sinais de envelhecimento, de declínio físico, de perda de peso, mais força e disposição ao caminhar. Já na Universidade de Kentucky, também nos Estados Unidos, por 15 anos, o neurologista e professor David Shaundown acompanhou 678 freiras entre 75 e 103 anos de idade, de uma congregação espalhada por 7 cidades americanas, para descobrir as causas do mal de Alzheimer, um tipo de doença senil, e descobriu, pesquisando em 200 diários escritos por estas religiosas, que as mais longevas usavam, aos 22 anos de idade, mais palavras que identificavam emoções positivas, como felicidade, amor, gratidão e esperança, ao contrário de outras, assinaladas com expressões como tristeza, indecisão e vergonha, que viveram 10 anos menos. Estatística efetuada nos Estados Unidos comprova que os viúvos que voltam a casar-se ou que arrumam uma nova companhia têm vida mais longa do que os que continuam a viver sozinhos. Quem tem espiritualidade, por exemplo, e os que se dedicam a um empreendimento meritório, às tarefas de auxílio, não tem tempo de sentir solidão. O homem é um ser gregário, nasceu para viver em convívio com outros seres. A interação com outras pessoas traz uma aura de felicidade, um sentimento participativo. O estado de ermitão é uma exceção à regra. Alguns conseguem suportar, mas no geral, viver com os outros e para os outros faz muito bem para a saúde física e mental. Estima-se que mais de 1 milhão de japoneses entre 16 e 30 anos
anos, 80% deles do sexo masculino vivam isolados em pequenas moradias, tendo por atividade falar ao telefone, ouvir música, navegar na internet ou assistir TV, comportamento tido como doença pela literatura médica, ou hikikomori, isolado da sociedade. Jesus amou a todos indistintamente. Embora tivesse muitos irmãos, saiu pelo mundo a pregar e a amar, dizendo em certa ocasião: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Referindo-se a todos, à humanidade em geral. Não se isolou no círculo familiar. Ao contrário, abraçou a humanidade, curando, pregando, sofrendo, ensinando, desprendendo-se de si mesmo, fez-se exemplo de que o homem não nasceu para viver só. Na Inglaterra, um hospital realizou uma experiência de orar por um grupo de pacientes em uma determinada unidade de terapia intensiva, UTI. O tempo de internamento e recuperação dos mesmos foi bastante reduzido, sem que os mesmos soubessem que estavam sendo beneficiados com as preces. E ficou constatado que o tempo de permanência na UTI foi bastante inferior comparativamente com os que nenhuma oração recebeu. Com efeito, estudos científicos recentes demonstram que o cérebro, ao entrar em oração, o chamado estado alfa, emite uma energia capaz de ser utilizada de forma produtiva. A mente é capaz, com o pensamento, de mover a tecla de um computador, acionar determinados sistemas elétricos, enfim, comandar. Ao orar, o ser humano emite, pois, uma energia poderosa, capaz de influenciar outras pessoas. Todos conhecemos, por vivência ou experiência de vida, o poder magnético de uma mãe acalentando um filho enfermo no leito de dor. Sabemos desse seu poder que emana da prece, esse orvalho divino que aplaca o calor das lutas e aflições, da força das suas súplicas ditadas pelo coração. Em Salvador, um juiz aposentado adoeceu gravemente. Pessoa muito querida, conhecido pelo seu esforço em ajudar jovens concursandos em seus recursos ante reprovações em questões polêmicas. Foi responsável pela efetivação de significativo número de juízes, promotores, delegados de polícia, procuradores, defensores, advogados da União. Submetido a rigorosa cirurgia que amputou-lhe parte dos intestinos, passou a fazer uso de uma bolsa com um dreno. Em um momento crítico, quando na UTI, muitos dos que foram por ele ajudados oraram fervorosamente, pedindo intercessão por aquela alma generosa, e foram atendidos. O bom homem recebera a visita em espírito no quarto da UTI de um homem que nunca vira antes, nem em fotografia, de barbas brancas, que se comunicara com ele, dizendo-lhe que recebera a missão de fazer-lhe uma visita e ajudá-lo. E, inexplicavelmente, ele teve uma súbita melhora que surpreendeu os médicos que o assistiam. Recuperado, narrou o fato, citando que teria visto um homem de barbas brancas e algumas pessoas, uma das quais teve a intuição, dada a descrição, que poderia ser o famoso médico brasileiro, Dr. Bezerra de Menezes, que viveu no Rio de Janeiro, desencarnando em 1900, conhecido por sua grande bondade e poder de cura. Providenciaram uma foto do médico, que o professor prontamente reconheceu como sendo a pessoa que vira em seu quarto de hospital. As orações dos seus afilhados haviam sido atendidas. De cada 10 brasileiros, um sofre de depressão. Na maioria das vezes, a causa é a ansiedade por padrões de vida mais elevados, em geral incentivada pela mídia televisiva, pelas cenas luxuosas de residências suntuosas que não traduzem absolutamente o que se passa em verdade com a grande maioria do povo brasileiro. Sabe-se que a renda está concentrada em menos de 10% da população e que a chamada classe A reduz-se a mísero 1%.
Claro que não se deseja nivelar por baixo, mas proporcionar a subida de todos na escala econômico-social, posto que, conquanto o reino de Deus não esteja neste mundo, pode-se experimentar a felicidade aqui mesmo na terra, na medida em que compartilhemos a divisão do bolo. Mas a realidade é que quase sempre estamos insatisfeitos com o que temos, quando poderíamos ser mais felizes apenas usufruindo o que somos, em vez de valorizarmos o ter, em prestar mais valor ao ser. Com o título Futilitários, Armadilha para a Depressão, o jornal À Tarde, maior periódico do Norte e Nordeste, em matéria assinada por Cláudio Bandeira, enfocou alguns aspectos que contribuem para a depressão. Não ter carro novo, ser reprovado em concurso, sentir-se inútil, perder o emprego, não fazer amigos ou manter relacionamento afetivo, carregar culpa, querer manter padrão de beleza ou estética imposto pela televisão, dentre outros. É simples concluir que, na maioria das vezes, valorizamos o ter em detrimento do ser. Citando o psiquiatra Bernardo Assis Filho, o comentário diz que na década de 80 detectou-se existirem mais de 250 formas de depressão, mas o neuropsiquiatra David Sherman Schrader, da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, alerta que muita gente usa antidepressivos sem necessidade. Refere à popularização da fluoxetina, Prozac. O IMS, Health, órgão consultivo da saúde nos Estados Unidos, assinalou que foram gastos 8 bilhões de dólares por ano com os antidepressivos conhecidos pela sigla ISRS em todo o mundo na década de 90. Em 2003, tal cifra pulou para 10,9 bilhões de dólares. Revelou que o marketing da indústria farmacêutica, segundo o mesmo instituto, centrou suas baterias para esse tipo de consumidor, atacando o mercado, inclusive os médicos não especialistas, com gastos na ordem de 21 milhões de dólares em publicidade e investimentos. O pesquisador Schroeder aponta algumas medidas preventivo-curativas da depressão. Viver o presente, olvidar o passado, evitar a tendência regressiva de reviver acontecimentos desagradáveis, fazer terapia do sono, deitar-se e levantar-se, se possível, sempre à mesma hora, para habituar o relógio biológico. No sono, recuperamos o equilíbrio homeostático dos fluidos, a química do organismo. Para os espíritas, reencontramos-nos com outros espíritos, viajamos, trabalhamos, instruímos-nos, reavaliamos o programa para esta reencarnação e aceitamos com resignação as provas, porque temos de passar as reconciliações, recuperamos-nos física e mentalmente. Praticar exercícios com habitualidade, continuadamente, uma simples caminhada de 20 minutos ao dia, 3 vezes na semana, é um bom fator terapêutico. Além disso, auxilia no tratamento de outros problemas, como a obesidade, evita os acidentes cardiovasculares e reduz o estresse. Alimentar-se corretamente, ingerir em maior quantidade o chamado ômega 3, encontrado em peixes e crustáceos, pois tal substância age sobre os radicais livres. Consumir também em maior quantidade vegetais verdes escuros, como brócolis e couve, que são ricos em ferro. Os asiáticos são o povo que tem o menor índice de acidente vascular cerebral do mundo. Fazem com naturalidade dieta de peixe, inclusive cru. Tem vida longeva e mais imune às doenças. Amar, massagear o próprio ego, dar e receber afeto. Os familiares desempenham importante participação nessa tarefa. Relacionamentos afetivos desenvolvem estímulos positivos. Evitar a crítica mordaz e persistente. Ter religiosidade, acalentar a ideia de que há um ser superior que nos governa e dirige. Ter fé e orar com a crença firme de que isso ajuda. E como ajuda, dizemos nós. Finalmente, verificar a existência de causas químicas, como insuficiência de noradrenalina e dopamina, substâncias segregadas por glândulas endócrinas, que desempenham um papel importante nos neurotransmissores em vista das chamadas
sinapses. Dessa forma, as pessoas mais simples e humildes poderiam ser tão ou mais felizes que as abastadas, cujos padrões econômicos ou patrimoniais são, em alguns casos, motivos de sofrimento. O Evangelho de Jesus ensina-nos, no Sermão da Montanha, capítulo das Bem-aventuranças, a sermos humildes, mansos e pacíficos. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Só de passagem. A expressão "estou só de passagem", ao se referir à vida física, atesta que a pessoa tem convicção imortalista. Ela sabe que é breve sua passagem pelo planeta. Mesmo que chegue aos 100 anos, se considerar a eternidade, é um lapso temporal breve. A pessoa que assim se expressa manifesta a convicção de quem tem os olhos postos no futuro. Vive no mundo, mas com a inabalável certeza de que sua preocupação deve ser com o espírito imortal, esse que sobreviverá à morte corporal. Se isso é louvável, um detalhe, no entanto, não pode ser esquecido. É que a vida corporal é etapa imprescindível ao progresso do espírito. É na carne que se experimentam as provas. É nas vicissitudes da vida que o espírito cresce, utilizando sua inteligência e criatividade para superar transtornos e desafios. Isso nos diz que os mundos materiais são importantes. São moradas, estâncias, onde o espírito se reveste de carne e habita, e progride. Dessa forma, há que se considerar o que estamos fazendo com o planeta, enquanto nos encontramos somente de passagem. O que estamos fazendo com nossa morada, lar, escola? Estamos auxiliando na sua conservação ou somos dos que não nos preocupamos com coisa alguma, porque logo estaremos partindo? Seria importante nos perguntarmos se estamos colaborando com as medidas de sustentabilidade do planeta. Coisas simples, como diminuir o impacto ambiental, substituindo o plástico por outros materiais menos agressivos ao meio ambiente. É de nos indagarmos se somos dos que a cada vez que nos servimos de água, nos bebedouros do escritório, da empresa, apanhamos um novo copo plástico. Já nos preocupamos com o meio ambiente e temos nosso próprio copo de vidro para uso particular no local de trabalho? Ou ao menos nos servimos de um único copo plástico durante todo o dia? Lembramos de utilizar a impressão de documentos, artigos e tudo mais somente quando imprescindível, poupando árvores? Recordamos de utilizar a folha de papel de ambos os lados, de reutilizar papel escrito em uma só face, transformando-o em bloco de anotações ou lembretes? Preocupamo-nos com a separação do lixo orgânico do lixo reciclável? São coisas pequenas, mas que têm muita importância. Não podemos nos esquecer que estamos de passagem, mas nossos filhos, netos, quanto tempo mais terão sobre a terra? E além disso, um detalhe importante: pela lei da reencarnação, deveremos retornar em algum momento. Já pensamos em como desejamos encontrar o planeta nesse retorno? O que fazemos reflete no todo, e não nos preocupemos com os que não colaboram. Poderão aprender com o nosso exemplo. Enquanto isso, sejamos como a ave, que levando gotas d'água em suas asas, tenta apagar o incêndio na floresta. Em resumo, façamos nossa parte. A propósito, já plantamos uma árvore em nossa vida? Semeamos um jardim? Pensemos nisso.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, efetivamente nosso caminho é o melhor que podíamos escolher, porque em verdade optamos por ele, na época segundo o nosso nível de compreensão e de adiantamento. Fato incontestável. Quando estávamos na erraticidade no mundo espiritual, escolhemos não só o caminho, mas também as provas que deveríamos enfrentar. E pedimos então a Deus que nos ampare na nossa jornada evolutiva, principalmente nos momentos de turbulência, de dificuldades. Que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela participação no programa de hoje. Estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Uma boa noite a todos. Vão em paz. Que Deus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos